dia. É um roteiro sem diretor do dia a dia. Está escrito em minhas portas, não consegue ler. É a essência, a ciência do poder. Possa ser que seu esforço traga um complemento. Você tem que decorar o primeiro mandamento, um momento. Vamos começar? Bater papo? Vamos. Olha. Então, gente, estamos aqui com a Lucineia, né? A Lucineia, ela é uma pessoa que vive, né, o movimento. E eu queria, Lucineia, antes de qualquer coisa, eu tô aqui com a Andréia, lógico, né? A nossa querida Andréia, que fez todo essa ponte pra gente poder tá aqui hoje. E eu vou falar pra vocês, eu já coloquei algumas imagens aí. É um evento simplesmente maravilhoso, eu adorei, vocês sabem. Eu nunca tive contato com o movimento, é a primeira vez. E eu vou falar pra vocês que eu tô encantado. Não somente pelo tamanho do movimento, mas também pela organização, pelas coisas lindas que tem aqui, tá? Mas eu vou parar de elogiar, porque agora eu quero perguntar as coisas, Lucineia. Primeiro, explica pra gente qual é a tua função hoje no movimento. Explica um pouquinho do teu envolvimento com o movimento. Desde o que você hoje faz, talvez se você quiser contar alguma coisinha da sua história com o movimento, fique à vontade. Olá, Andréia, Victor. Seja bem-vinda. Obrigada, que bom estar aqui com vocês. Também dizer, sejam muito bem-vindos à nossa feira, que é a nossa quarta-feira nacional da reforma agrária. Então, eu sou Lucineia Durães, me conheço também como Lio Durães. Eu sou da coordenação nacional do MST, mas a minha família foi para um acampamento quando eu tinha 4 anos. Então, eu conheço a minha vida na luta pela reforma agrária no movimento Sem Terra. Então, estou hoje numa tarefa na militância do MST, porque nós entendemos que é importante que outras pessoas tenham condições de também ter acesso à terra como nós. Então, por isso a gente continua na luta pela terra, pela democratização do acesso à terra, na luta pela reforma agrária. Hoje você faz mais essa parte da comunicação aqui? Ou não? Não. Assim, por que te escolheram para estar aqui? Porque o MST é uma organização que tem a sua direção colegiada. Eu digo para estar aqui assim com a gente aqui, para você falar, exatamente. Né? Então, o MST, nós estamos em um grupo de dirigentes aqui e cada um está fazendo uma tarefa. Você é de uma então, região aqui específica? na feira, eu sou da região nordeste do Brasil, sou baiana. Aqui na feira eu faço parte da equipe que vai dialogar com a imprensa, que vai conversar e tal. Então, aqui na feira essa é a minha tarefa. Nós temos o setor de comunicação, que é um grupo de companheiros e companheiras que cumprem com essa tarefa do setor de comunicação. Então, estou aqui sob o comando do nosso setor de comunicação. Tá. Andréia, eu quero te dar a palavra. Você tem alguma pergunta para fazer primeiro? Sim, e no dia a dia, aqui na feira você está no setor de comunicação, e no dia a dia, qual que é a função que você exerce no movimento na sua cidade, né? Onde você faz parte, existe um movimento do qual você faz parte, e qual que é a sua função lá na sua cidade? Então, eu explico como é o MST. O MST é uma organização que a gente se organiza por grupos de famílias. Então, para que todas as pessoas tenham uma tarefa no movimento, para que a gente possa... O nosso movimento é construído pela nossa base social. Então, eu tenho uma tarefa de acompanhar o MST em qualquer lugar que o MST me demande no Brasil. Então, uma tarefa muito mais de ajudar no processo de síntese e tal, e contribuo no setor de produção, porque eu sou agrônoma de formação. Sou agrônoma, fiz esse curso pelo Pronera, então ajudo nessa tarefa de organizar a produção junto com os companheiros e companheiras. Bom, então minha vez, Andréia. Sua vez. Lio, é o seguinte, já tô íntimo, tá? Vou chamar de Lio. Então é o seguinte, pessoas da cidade, enfim, a gente tem acesso aos alimentos do MST? Como é que a gente faz? Por exemplo, todo mundo, né? A gente vai hoje no supermercado, tá tudo muito caro, a gente não sabe realmente quem é que produz aquilo que está no supermercado, enfim. E vamos dizer que a gente queira ter acesso ao alimento do MST, o alimento que vocês produzem, porque muita gente fala que vocês não produzem,
né? Como que a gente faz para chegar e comprar isso? Tem lugares específicos? Como que a gente faz? Então, os produtos do MST, boa parte da população tem acesso e por vezes não sabem. O MST está presente em mais de 1.000 municípios do nosso país. Então, nas feiras livres, né, nas quitandas, nas cidades onde o MST está presente, certamente as pessoas consomem esses Algum produtos. produto de vocês tem lá? Certamente. Mas também é possível acessar os produtos do MST a partir das lojas dos Armazéns do Campo. Nós já temos em diversas cidades o Armazém do Campo, que é possível comprar. Alguns Armazéns do Campo, inclusive, têm entregas, você pode comprar pela internet. E também podemos comprar aqui na nossa feira nacional. Os estados, cada um estado também tem uma dinâmica de fazer feiras nas regiões e fazer feira nos estados. E muitas vezes assim a gente consegue vender no mercado tradicional. Então vocês vendem também para os grandes Ceasa, para as grandes redes de supermercados. Também tem produto de vocês lá? Também, só que é um produto que não vai identificado, né? Onde eu falei antes, armazéns, feiras, vocês vão consumir um produto que vai com a nossa identidade, da nossa luta. E muitas vezes no Ceasa, no supermercado, não conseguimos colocar essa identidade porque vai pelo mercado tradicional. Mas existe uma imposição, assim, por que o produto não tem como ser identificado? O produto de origem do MST não tem como ser identificado nos grandes supermercados? Então, hoje nós não temos no Brasil uma política que possibilite a industrialização da agricultura familiar. Então, nós, nessa condição de pequenos produtores, temos dificuldade de industrializar uma parte significativa dos nossos produtos. Se a gente pensar o nosso leite, nós industrializamos apenas 10% do nosso leite. Então, outros 90% entra no mercado tradicional de leite e não vai ter essa identidade. Por quê? Porque nós não temos agroindústria nos diversas regiões. Então vocês vendem para os distribuidores, é isso? Vendemos para as diversas empresas que industrializam Vocês só leite. não têm a caixinha de vocês. Então, no caso do leite, nós temos uma caixinha, mas a agroindústria que nós temos de leite só tem condição de industrializar 10%, porque o nosso leite, o nosso produto Só para as pessoas está entenderem. descentralizado. Industrializar quer dizer você pegar o seu leite, colocar na caixinha de vocês e vender como produto MST. Exatamente. Isso é industrializado. Exatamente. Então, O restante você vai, por exemplo, coloca num caminhão, despeja no caminhão e o caminhão vai vender para quem industrializa. Exatamente. Entendi. Porque também a nossa produção está descentralizada nas 5 regiões do país. Então, a agroindústria em uma região não tem condição de receber esses produtos das diversas regiões. Então, estou falando do exemplo do leite, mas assim serve para todos os outros produtos. Então, quando a gente não tem condição de industrializar, a gente vende uma parte nas feiras, ali, que são produtos in natura, e outra parte a gente entrega, então, para o mercado tradicional, que vende no Ceasa, que vende nas redes de supermercados. Então, com relação a preço, como que a gente tem como chegar no produto de vocês diretamente? Assim, não pelas lojinhas do campo, mas assim, eu quero fazer a compra do mês, por exemplo. Eu quero comprar alface, eu quero comprar legume. É só nas lojinhas do campo ou tem outras maneiras? Porque a lojinha do campo é uma coisa um pouco mais refinada. Eu já fui, ela mesma já mandou algumas coisas de vocês, já visitou. É uma coisa um pouco mais, vamos dizer, não sei se a palavra certa é gourmet, vamos dizer assim, mas é uma coisa mais assim, mais montadinha, mais bonitinha, é legal. Para pegar aquele produto mesmo numa quantidade maior, sem sacolinha personalizada, sem nada disso, é possível comprar dessa forma? É possível. O que nós temos um problema que é de logística. Não, mas as famílias, as pessoas que moram em algum desses mais de 1.000 municípios onde o MST está, tem total condição de fazer isso. Nós temos diversas formas de comercialização. Tem a comercialização direta, mas também tem, como vocês devem ter acompanhado aí durante a pandemia, o processo de solidariedade que o MST fez, no estado de Pernambuco,
na nossa região Nordeste, tinha um grupo da cidade que nos ajudava nos plantios solidários, que elas vinham da cidade, faziam plantio junto conosco e ao final do ciclo daquela cultura, elas iam junto conosco levar para a cidade para doar para as pessoas que estavam numa situação Então, de se a pessoa vulnerabilidade. quiser se deslocar até uma unidade dessas de plantio, ele consegue comprar direto. Direto, total. Ah, isso é bacana, porque acho que ninguém sabe disso. Essa é a verdade. É verdade, eu acho também. Eu adoraria, por exemplo, ter a oportunidade de... Porque, assim, é uma coisa que não tá lá, não tá refrigerado, não teve aquele tempo de... É uma coisa muito mais natural, muito mais fresca, né, de consumir. Claro. Então, legal. Então, a gente depois precisa saber onde estão esses Exatamente. lugares. Como informar o Você vai ter que passar pra gente passar essa dica aí pra galera da no internet. final pode chegar e adquirir diretamente, assim, não precisa passar por um repasse. Assim, eu não sei se você tem essa informação, mas deve ter uma realidade. Comprando diretamente disso, a pessoa consegue uma economia do que comprar no supermercado? Aí é o jeito normal, né? Quando você compra direto do agricultor, você tira da cadeia o atravessador. Então, Com certeza certamente você vai. E uma outra coisa que a gente sempre diz que é uma coisa com os nossos companheiras da reforma agrária, é que a gente tendo alimento por fartura, e a nossa perspectiva é alimentar a população de modo Sim. geral, o que a gente debate é um preço justo. Sim. Então, nós não queremos colocar preços exorbitantes porque a nossa alimentação é saudável. Nós queremos que toda a população, principalmente a classe trabalhadora, tenha acesso a alimentos saudáveis. Porque nós sabemos que comer, que se alimentar é um ato político, é um ato de resistência. Então, para nós, é muito importante a gente colocar os preços que são justos. Então, quando a gente não tem o atravessador, é muito mais possível de você encontrar um preço mais acessível com os açudares atacados. Vocês são mais focados nos itens da cesta básica ou vocês são mais focados, vocês também focam em, por exemplo, soja também, por exemplo? A produção depende da aptidão produtiva de cada família. Então, eu tenho uma afinidade em produzir X produto. Entendi. Então, pode ser produto da cesta básica, pode ser produtos cosméticos, pode ser tudo. Entendi. Tem tudo. Eu tô falando mais de alimentação, né? Porque assim, o que a gente mais... Pessoas que nem eu... E a palavra certa, gente, isso não é pejorativo, a palavra certa é eu sou um ignorante com relação ao movimento. Né? Não é ignorante no sentido ruim, né? Ignorante de ignorar o que o movimento realmente significa, o que ele oferece. Então, assim, na minha ignorância com relação ao movimento, a gente sempre liga vocês, obviamente, sempre mais ao alimento, né? Porque a gente vê aí os grandes produtores falam que alimentam e botam comida na mesa do brasileiro, mas aí a gente vai ver esses grandes produtores e você vê que a maioria é focado em soja, é focado em milho, e a gente quer saber do dia a dia, a gente quer saber do arroz e feijão, a gente quer saber do alface, a gente quer saber, né, dos legumes em geral, das verduras. Esse tipo de coisa, é o que vocês são mais focados. Então, o nosso foco, como eu falei, cada um produz aquilo que Sim. tem mais afinidade. Mas, de maneira geral, o movimento faz um debate que nós precisamos ter autonomia, ter soberania alimentar. Então, todas as famílias, mesmo a família, nós temos várias famílias que plantam soja, temos família que cria boi, mas todas essas famílias também ela tem no seu lote de produção o milho, o feijão, o alface, bacana, isso porque a legal. gente produz a nossa soberania. Sim. Então, é fundamental que a gente, falando de alimentação saudável, que a gente se alimente Sim. de forma saudável. Então, a nossa primeira luta é para existir ali com dignidade. Então, Exato. a gente faz um debate, e o debate da agroecologia principalmente, A palavra de não também ser é autonomia também, né? Autonomia. Você tem que ter a autonomia antes de Claro. começar a oferecer, né? Isso. Então, e na perspectiva da agroecologia, a gente precisa fazer uma produção diversificada. Nós somos contra o monocultivo, porque a gente sabe que o monocultivo ele não é um modelo que seja sustentável. Então, é por isso que a gente faz o debate dos policultivos, das agroflorestas, da diversidade de culturas, para que a gente tenha autonomia, nós estamos dizendo de soberania alimentar,
e para que a gente também ofereça uma diversidade. Por exemplo, a nossa última feira aqui, nós ainda estamos fazendo as contas dessa, ofereceu mais de 1.500 produtos diferentes, todos produzidos por nós, povo sem terra. Então é esse debate da diversificação que garante que a gente tenha na nossa feira uma quantidade dessas de produtos. E a gente viu aqui, coisa linda, né? Tipo assim, a variedade que tinha ali tem uma... A parte de comer, só que a gente não conseguiu, porque era muita gente, a gente não conseguiu comer. Eu fiquei assim, extremamente assim, feliz de ver que tá bombado, né, gente? Passando aqui tá, assim, tá vontade. absurdo. É muita gente. Olha, que é um lugar mesmo da família, né? O que tem de criança, pai, mãe, é a coisa mais linda de se ver. Mas eu fiquei eu não consegui ficar na fila, era muito grande. Eu achei bem interessante esse Eu queria tanto ter tópico comida. que você apontou agora, porque assim, a gente fala de alimentação, uma coisa é produzir para alimentação, e aí a parte fica a questão da geração de renda. Né? Quando você fala assim, a gente tem plantio, por exemplo, de produtos para cosmética, por exemplo. Já é mais voltado para a geração de renda, é uma prática, a prática de desenvolvimento de renda de uma família, mas além disso existe a produção de alimentação para alimentação, não é isso? Perfeitamente. É porque nós temos um debate que a gente precisa que o nosso assentamento, que o campo seja um lugar para todas as gerações. Então nós estamos fazendo o debate de sucessão geracional. Então os jovens, às vezes, não estão focados naquela produção de uma determinada cultura, mas eles estão focados em uma outra coisa. Então, ao tempo que eles ajudam a família com renda, ou também da identificação, esses produtos que a gente faz, os fitoterápicos, que a gente faz os cosméticos, são produtos que eles precisam plantar. A matéria-prima é lá na roça. Por muitas vezes são plantas comestíveis ou plantas que servem para a saúde, da saúde da nossa farmácia popular. Então, eles também estão ajudando na autonomia da família, na nossa existência ali, enquanto uma unidade familiar que tem sustentabilidade. Esse conceito, a gente tem que trabalhar muito em cima desse conceito, porque o que acontece? A pessoa que nasceu e cresceu, por exemplo, numa metrópole, né? A gente costuma brincar, né? A pessoa que acha que o leite vem da caixinha, né? Não vem da vaca. É difícil para uma pessoa que tem esse tipo de desenvolvimento entender o que acontece com o campo. Entender o movimento. Entender o movimento, porque as pessoas elas têm dificuldade para entender como é a geração de renda dentro de um movimento como o MST. Porque a ideia que a pessoa faz é que assim, não, se é um movimento em prol da alimentação, então não poderia envolver, por exemplo, geração de renda, não poderia envolver dinheiro, teria que ser uma coisa assim, eu produzo, eu vendo e isso eu trago para o ciclo de novo essa renda para produzir mais. E a ideia não é essa, né? Eu pude entender, a ideia é, além da geração de renda, existir a preservação da ideia da alimentação saudável e o trabalho no campo, como assim, a prioridade do movimento é preservar essa ideia, não é isso? Isso, se for para fazer uma síntese, é viver com dignidade. Uhum. Nós, enquanto organização, enquanto movimento, nós sabemos que nós somos uma força econômica. Nós não somos uma organização, um povo que quer produzir só a sua comida. Nós queremos produzir a nossa comida, nós queremos produzir para dar oportunidade da classe trabalhadora comer a mesma comida que nós comemos, a mesma do ponto de vista da qualidade, comida boa, saudável, e nós queremos ter uma renda que seja suficiente para nos assegurar viver com dignidade, para nos assegurar ir ao cinema, para nos assegurar poder nos deslocar, para nos assegurar inclusive o direito ao ócio. Eu estava falando agora há pouco, nós queremos também o direito ao ócio. Nós queremos que o trabalho do campo não seja apenas um trabalho penoso. Sim. É uma escolha de vida. É o direito que todos têm na Constituição, né? Nós queremos direito ao lazer também. Exatamente, acessar lazer. Nós queremos que nos nossos assentamentos tenha internet boa,
para É que que a eles gente acham que possa para ser do pesquisar. MST você tem que ser, tem que morar na barraca, tem que ter uma vida toda. Mas não é isso, né, meu? É um trabalho como qualquer outro, né? Mas só que logicamente tem um significado muito maior que é justamente a reforma agrária, né? Isso, para nós morar na barraca, e nós ressignificamos esse nome barraca É. para casa. Isso. As nossas casas de lona, elas são o espaço de transição para a nossa vida com dignidade. Porque nós, enquanto organização, enquanto povo, as famílias que estão acampadas, nós estamos sem terra, nós estamos sem condições, nós estamos sem salário, mas não conseguiram tirar de nós o sonho e a capacidade de se organizar para lutar. Então a gente se organiza, a gente luta, conquista um pedaço de terra e daquele barraco, aí a gente faz a transição para uma casa com saneamento, para um espaço que tenha internet, para um espaço em que a gente tenha fartura na nossa mesa, para um espaço em que a gente pode praticar a solidariedade, para um lugar em que a gente pode estudar, né? Porque estudar tem sido, ao longo da história do MST, uma tarefa de todo o povo sem terra. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, no sentido de, enquanto vocês estão nas suas casas de lona, ali ainda tem o estudo, tem tudo lá para as crianças que estão lá. Como que funciona isso? Muito bem, então nossa primeira casa a ser levantada quando a gente faz um acampamento é a escola. Então a gente chega, se organiza e no dia seguinte a gente já começa a organizar o lugar onde vai ser a escola. Olha. Porque nós entendemos que o conhecimento ele é fundamental para a construção da nossa emancipação. Então, ter a escola e garantir que aquelas crianças que mudaram de lugar onde viviam tenham um canto para serem recebidas, para continuar o seu processo de aprendizagem, é fundamental. Que deixa as famílias cientes de que ocupar a terra não interrompe a possibilidade de seus filhos seguir na carreira, estudando, seguir se construindo, né, como um sujeito, construindo a sua intelectualidade. Existem os professores do próprio movimento que integram essas escolas? Como funciona? Existem professores do movimento, mas também existem os professores da rede pública. Quando a gente organiza o acampamento, as escolas elas são organizadas do ponto de vista da infraestrutura, estrutura física, por nós. Ou são da própria cidade ou do acampamento. Isso, mas as escolas fazem parte da rede municipal. Então, quando tem professor e que tem a condição de dar aula, a gente indica, às vezes funciona, a maioria das vezes funciona no primeiro momento de maneira voluntária, então aí é sempre nós, mas assim que a gente consegue registrar a escola na rede municipal, e é uma luta que a gente faz coletivamente, então, às vezes tem professores que estão lá disponíveis, o município manda, e aí se insere. Ao vir para as nossas escolas, os professores vão construir ali conosco uma relação e vai também aprendendo que a alfabetização daquelas crianças precisa ser contextualizada. Sim, porque são dúvidas que a gente tem no sentido de... são dúvidas, assim, de quem mora na cidade mesmo. Porque, assim, a gente imagina, quando a gente vê na televisão, vocês começando a montar... primeiro, explica a diferença entre assentamento e... Só para eu falar certo. É assentamento e acampamento. Eu gostei desse exercício que a gente fez aqui agora, porque, assim, ao ilustrar a formação da escola, a gente começou a construir, né? Acho que no nosso imaginário a gente começa a construir o que é um assentamento. Sim, então a gente certo? vai... Então, assim, esse exercício está bem interessante. Assim, a gente queria que você, justamente que você fizesse isso, exemplificasse para a gente como que é desde a origem do assentamento, desde a origem da ideia do assentamento. Isso, a gente vai chegar nessa pergunta. Essa pergunta é interessantíssima. Primeiro explica o que é assentamento e o que é acampamento. Acampamento é um espaço onde a gente vive, como eu falei, é a transição. Nas casas de lona. Nas casas de lona. A gente faz a ocupação de uma área improdutiva e ali a gente se organiza nos barracos de lona, organiza o posto de saúde, organiza a escola, organiza a cozinha coletiva, depois a cozinha
também faz a transição e passa a cada um fazer a sua comida. No primeiro momento, normalmente, é junto todo mundo, porque muitas famílias... É um acampamento. Muitas famílias não têm comida, vão para o acampamento porque elas estavam passando fome. Então, o que todo mundo tem, a gente compartilha e faz as comidas coletivas. E ali a gente vai viver um processo que é um processo de conflito, até que o Estado brasileiro transforme aquela área de acampamento em um assentamento. Ah, entendi. O assentamento Então, quando legaliza, vamos dizer assim. quando o INCRA emite na posse. Então, desapropria a área e faz a emissão de posse em nome do INCRA, e o INCRA faz, então, a divisão daquela área com as famílias que estavam ali acampadas. Então, tem o decreto de posse e foi emitido para entregar às famílias, então deixa de ser acampamento e passa a ser assentamento. Perfeito. Oficialmente. Mas, muitas vezes, a gente ainda continua nos barracos de lona, porque até acessar a outra política que tem a ver com a habitação, Sim. que é uma política pública de habitação. Então, aí a gente passa a viver em casas no assentamento, em casas de alvenaria. Então, assentamento é onde já foi desapropriado, emitido na posse. Acampamento é uma área que a gente ainda está num processo de conflito, um processo de luta para que seja, então, emitido na posse. Em média, quanto tempo dura um processo entre o acampamento e o assentamento? Não consigo... Incerto. Incerto, assim. Nós temos acampamento com 20 anos. Nós temos acampamentos que a emissão de posse foi em 2 anos, em 3 anos, em 1 ano. Então, depende muito das condições da propriedade, depende muito de orçamento, depende... agora, principalmente, depois agora não, já faz algum tempo que tem uma lei que terra ocupada não pode ser desapropriada durante 2 anos. Depende da vontade do proprietário se vai conceder o INCRA fazer a vistoria ou não. Então, depende de uma série de procedimentos para determinar o tempo de emissão na posse. Agora, uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todo mundo tem dúvida. Como vocês escolhem o local para iniciar um acampamento? Como é que vocês analisam isso? Tem alguém que analisa, tem alguém que chega para vocês e fala, olha, aquele lugar ali está nessas condições, numa condição de abandono, imposto atrasado. Como é que isso funciona? Eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz. Como posso dizer? Qual é a palavra certa? Como é a escolha? Acho que essa é a pergunta. Como isso acontece? A primeira parte do conteúdo da escolha é cumprir a Constituição Federal no artigo 184, que terra improdutiva deve ser desapropriada para a reforma agrária. Sim. Então, é a nossa parte primeira. Então, sendo isso, nós vamos então identificar áreas que sejam improdutivas e que sejam áreas agricultáveis possíveis de se fazer um assentamento. Áreas improdutivas, existe alguma técnica para olhar isso, que ela é improdutiva? Existe um conceito mais refinado? Porque assim, eu vou falar, eu tô fazendo pergunta de pessoa que não entende. Assim, eu vim de cidade, eu morei numa cidade o tempo todo, eu sou de Santos, né? Então minha vida era dentro da cidade e surfando. Então o máximo que eu cheguei é na praia. Então depois, assim, me perdoe essa ignorância absurda, né? É até vergonhoso eu não saber essas coisas, mas é a verdade. Assim como eu, milhares de pessoas têm essas dúvidas. Como é feio? Aí você vê que aquela área eles avisam você que está muito tempo parada aquela área, tem alguém que vê isso? Existe políticos que ajudam nesse sentido? Como funciona? Não. Na legislação tem a função social da terra. Então, a propriedade ela pode existir, ela é legal, mas ela tem uma obrigação, que é cumprir a função social, que tem a ver com o processo de geração de emprego e renda, produção e respeito às leis ambientais. Então, esses são os critérios para determinar se uma área é ou não improdutiva. Existe um cálculo que os agrônomos peritos do INCRA fazem, e quem determina se a área é improdutiva oficialmente é a vistoria que é feita pelo INCRA, que é o órgão de terra do Brasil. Do governo.
INCRA. Então, mas para nós ocuparmos, nós não sabemos disso, porque o INCRA vistoria depois, deveria ser antes. Ah, entendi. Mas Vocês a incitam a gente- vistoria. Isso. Entendi. Pronto, você Importante. chegou no ponto para eu te explicar o porquê que existe a ocupação. Perfeito, A perfeito. ocupação de terra não precisaria existir se O o INCRA Estado fizesse- brasileiro fizesse a cumprisse parte o dele. que está na Constituição, que terra improdutiva é crime. Entendi. Vocês O acabam que o MST forçando. faz com a Vocês ocupação? provocam. Denuncia. Vocês É a provocam. mesma coisa de ligar o 180. É a mesma coisa que... Ocupação é denúncia. A gente denuncia. Entendi. Olha, INCRA, Estado brasileiro, essa área não cumpre a função social. Como o Estado nunca acredita na gente, manda um perito e lá faz um cálculo. Depois que já chama tava o que não- acampamento lá. Isso. Então aí ele Porque se não vai tivesse acampamento, ele não queria lá. constar. Exatamente, que as pessoas sempre nos perguntam, viu, Vicky e André? Por que a gente ocupa? A gente ocupa para denunciar. Ei, aqui está acontecendo um crime. E aí, do nosso ponto de vista, é um crime ainda maior, hediondo, porque todo lugar que tem uma terra improdutiva tem várias pessoas passando fome, tem várias pessoas desempregadas, tem várias pessoas vivendo em Sim. situação análoga da escravidão. Sim. Então, é um crime que gera outro crime. Então, a gente junta essas pessoas que estão muitas vezes submetidas a condições desumanas, organiza essas pessoas e vai lá denunciar que tem uma área improdutiva. Olha, para quem... Só um adendo, para todo mundo que conhece, né, a live, eu explico muitas leis na live, enfim, é basicamente como o Ministério Público. O Ministério Público, ele dificilmente ele vai fazer alguma coisa de ofício. É só quando ele é provocado, né? Então vocês provocam vamos dizer assim, um conflito, vamos usar esse nome, vocês, é um conflito social justamente para aquilo ser tema de uma análise. Eu ainda quero aproveitar para explicar para você que Sim. quando o INCRA desapropria uma terra, o fazendeiro que estava cometendo um crime, porque a propriedade não estava cumprindo a função Sim. social, E são hectares e hectares de terra. ele é indenizado por essa terra. É porque Ah, O ele Estado brasileiro indeniza o latifundiário. Então paga. vocês quando montam o acampamento, esse acampamento ele vira um assentamento, a pessoa não perde a terra, ela Não perde é indenizada. nada. Isso, ela perde apenas o status quo de ser um latifundiário criminoso. Nossa. É o que perde. Então, Ninguém sabe disso, né? Todo mundo Ninguém- acha que perde. Que... não ninguém sabe perde. disso, ninguém O sabe INCRA disso. paga Talvez em ele preço de mercado o que vale a propriedade. Talvez ele queira um valor. O que pode acontecer é que ele queira um valor superfaturado que não vai existir, mas tem essa análise do mercado O ainda. INCRA paga valor de mercado. Nossa. O proprietário recebe tudo e a gente entende que a desinformação das pessoas não saberem disso, de achar que o fazendeiro não recebe, Achar que ele é uma perde. tentativa de transformar o vilão em vítima e a vítima em vilão. Na verdade, há uma necessidade de desinformar para poder criminalizar o processo de denúncia da propriedade privada improdutiva. Então, para nós, é muito nítido esse processo. Então, por isso que na nossa trajetória, nós sempre vamos estar fazendo o processo de ocupação. Porque nós entendemos que o processo de ocupação tem sido a condição para que exista assentamento, para que exista reforma agrária no Brasil. Ao longo de nossos quase 40 anos de MST, nós não conhecemos nenhum assentamento que foi feito sem que houvesse uma ocupação, sem que houvesse um processo de luta, sem que houvesse organização. Sempre foi necessário vocês fazerem essa provocação para que algo acontecesse e fosse legalizado. Exatamente, porque se não fosse assim, vamos combinar que a lei de terra é muito mais velha do que o MST. Verdade. Se não precisasse de ocupação e mobilização, Não iriam fazer. teria feito reforma agrária no Exatamente, Brasil, é verdade. como foi feito
em diversos países. Não, e, que e o assentamento é uma coisa muito difícil. O assentamento não, o acampamento é uma coisa sofrida de fazer, não é fácil, né? Claro, a gente faz porque tem necessidade. E não é porque é bom. Além do que é incerto, né? Porque assim, o fato de fazer um acampamento não significa que vai se transformar possivelmente num Em absoluto. né? Um assentamento. Então existe essa incerteza também, né? Claro, inclusive nesse processo de conflito, na maioria esmagadora das vezes, existe um processo que os fazendas proprietários vão à justiça, pedem reintegração de posse, a polícia vem, retira, faz reintegração, a gente volta, faz nova ocupação e vai. Nós temos assentamentos que tomou 19 despejos. Uma vez ocupada a área, aí acaba esse processo. Não tem mais como entrar com integração. Tem, nós Não, já tomamos eles 20 entram com- vezes Não, reintegração. é. Se a gente ocupa, o fazendeiro vai questionar, dizendo que é ilegal a nossa ocupação. E a justiça vai analisar. E aí, como ainda, se o INCRA não tiver entrado, se não tiver processo, depende de cada juiz, depende de cada propriedade, determina a desocupação. Então, a gente desocupa, depois ocupa de novo para fazer a denúncia, já que não houve nenhuma movimentação, e assim vai até que o Estado brasileiro entende que esse não pode ser um conflito entre fazendeiro e família sem terra. E vem, faz a vistoria. Se a área for improdutiva, faz assentamento. então Se muito- a área não for improdutiva, não faz assentamento. Ah, então essa reintegração de posse, É o- ela também é feita sem análise. Sem análise. Ah, então vocês vão fazendo até eles Fazer análise. Ah, Por isso que é um entendi. conflito. Então a reintegração de posse não necessariamente dependeu de uma análise dizendo que aquela área é produtiva. Não. Foi só um pedido do proprietário, entre aspas, da terra. Ele foi lá, pediu e deram, mas não E teve a análise para dizer se é ou não produtiva. Não. O juiz vai avaliar a partir do Do que ele acha que ali. ele é. E a partir do momento que Porque é eu pensei que- analisada, aí acaba esse processo. Exatamente. Só acaba quando emite na posse. Ave Maria. Então, mas precisa dessa análise. Essa análise tem que ser feita, né? E mas isso eu não mesmo- entendia. Eu achei que a reintegração de posse era feita depois de uma análise onde diz, olha, aqui realmente é produtivo, mas não. Não. Nós temos áreas que nós tomamos Vocês pedem uma coisa 19 simples. reintegração de posse até fazer esse A análise. Demora muito entre a conclusão da análise, por exemplo, houve uma conclusão, a área é improdutiva, e a partir de então, para emitir esse termo de posse, demora muito. Demora, como eu falei, depende de orçamento, depende de alguns processos burocráticos. Depende da região, né? justiça, depende de acerto de preço. Às vezes o fazendeiro questiona o preço. O INCRA pode ceder ou não pode, questiona na justiça. Então os advogados da União entram. Então complicado. tem todo o processo. É muito complicado. É muito... Uma pergunta agora para cortar na pele. Vocês já fizeram um acampamento assim que vocês tenham falado, não, realmente, esse aqui a gente não devia ter entrado? Já aconteceu? De vocês falarem, não, realmente, ó... Tipo assim, como se fosse, assim, erramos, pedimos desculpa, estamos saindo e a gente... Já aconteceu? Só para cortar na própria pele, assim, só pra gente saber. Nós somos uma organização que possui mais de 400 mil famílias assentadas. Nós temos quase 40 anos. Dizer que nós nunca cometemos erros não seria factível. Nós, em diversos momentos, esse movimento nosso, ele é formado por homens e mulheres que estão no dia a dia na vida. Então nós já nos equivocamos. Não, Ter encontrado uma área hoje e quando a gente vai entrar normalmente na madrugada, ter errado o alvo. Sim. Mas nós não temos nenhum problema em recuar quando erramos um alvo. E aí vou dizer isso para dizer assim, nós não erramos em um alvo aqui e vamos permanecer nele para não dizer que a gente erra. Não. Entendi. Se nós errarmos na medida, nós vamos recuar sem nenhum problema. Perfeito. Então digo isso para fazer uma afirmativa, que sobre as ocupações agora, nesse último período, e no governo Bolsonaro que nós fizemos,
Não foi erro de alvo. Nós ocupamos porque tinha uma demanda real, uma necessidade real para retomar o processo de luta pela reforma. A própria análise, o próprio resultado negativo numa análise do INCRA já é uma razão para recuo, né? Porque assim, suponhamos que haja análise, não, essa terra aqui não está dentro dos padrões, né? O INCRA é As áreas 100%? que nós ocupamos, elas são de um processo de improdutividade tão gritante Sim. que raramente uma vistoria diz o contrário. Entendi. do Daí é que tá, a gente né? É muito tá escancarado, né? falando. É muito escancarado. Se o INCRA, então o que você está falando é que se o INCRA falar que não, que é produtiva, tipo, vocês têm que comprovar o contrário e vai ficar feio, né? Não. É porque nós nem chegamos na parte daquelas que a olho nu não dá pra ver. Ah, entendi. Nós É isso que eu tô ainda estamos- falando, É É muito escancarado, é muito escancarado. Eles não têm como Exatamente. falar Então, o contrário. Assim, porque também nós temos. Porque quem está legitimado são os agrônomos do INCRA, mas todo agrônomo sabe fazer uma análise de produtividade, Sim. que é matemática. Então, todas as pessoas conseguem identificar quando um imóvel está cometendo crime ambiental. Sim. Todo agrônomo consegue identificar, toda pessoa consegue identificar quando uma fazenda de diversas, centenas de milhares de hectares não tem produção, não gera emprego, não gera renda. Entendi. Com relação à documentação de fazendas, isso também é um critério? Por exemplo, assim, todas as fazendas, se a fazenda tiver um documento errado, eu não sei, todos têm que ser registrados? Ou o critério é somente a produtividade mesmo? Não, aí são áreas devolutas, terras públicas. Porque, como vocês sabem, a grilagem não foi uma prática incomum. Foi o contrário, uma prática muito comum no nosso país. Então, existem muitas áreas em que o fazendeiro tem documentação de uma parte e a outra parte é improdutiva. E uma outra parte ele tem documento, ou uma outra parte é área... Espera que eu me embolei. Existem diversos fazendeiros que têm documentação de uma parte E o resto foi a e o apropriação resto... dele. O resto ele deu aquele jeitinho de... Não, ilegalmente. Ele pegou a cerca dele e botou mais pra lá. Ele grilou o documento, forjou o documento eles e tal. também têm Isso aí processo vocês de também têm apropriação. estudo nesse sentido também? Tem, Vocês vão porque- atrás? Porque é só você olhar, vai nos cartórios, porque é documento público. Entendi. Então, e outras tantas é que eles entram expulsando mesmo comunidades. Então, essas comunidades sabem que essas áreas pertenciam a seus familiares ou a essa mesma geração. Então, existem as denúncias. Sobre áreas públicas, é diferente, porque precisa de um processo chamado discriminatório. É uma vistoria também, mas não vai vistoriar produtividade. A área pública, se for produtiva, mas for pública, ele está usando ilegalmente. É crime. Está se apropriando de algo que não é entendi. dele. Não Então- importa se é produtivo. No caso das terras públicas. Sim, das terras públicas, claro. No normal, eles se apropriam das terras públicas e ainda as Ainda mantêm é improdutivo. Caramba, que absurdo. São situações e N situações, né? Nil, eu queria... Só mais uma pergunta. Não, por favor, desculpa. Vai você. Não, porque eu queria terminar com a Lil falando sobre a extensão do movimento, no sentido da formação educacional, que a gente sabe que existem para além do trabalho que já é feito com o movimento, existem alguns ciclos de formação de profissionais na área de agronomia, e eu queria que você falasse sobre isso. O MST é uma organização, como eu falei, que a gente prioriza muito essa questão da formação. Porque nós queremos construir uma sociedade emancipada. E a gente entende que estudar nos ajuda. Também nos ajuda a nos apropriar das tecnologias necessárias para que a gente possa desenvolver uma agricultura que não seja só trabalho penoso. Então, nesse aspecto, primeiro que a gente tem prioridade nos anos primários, nas escolas, de modo geral, do MST. Mas também nós sempre lutamos para que a educação pública seja de qualidade e que todos e todas tenham acesso. Então, no que depende do MST, de fazer mobilização para que nossa juventude, nossos adultos vá para a escola, nós fazemos. Lutar por políticas públicas, como é o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, para que as pessoas que são
tanto o povo dos assentamentos, do MST, de outros assentamentos, quilombolas, acessam o Pronera, para que essas pessoas possam estudar, voltar para suas comunidades e ajudar, temos também. Então o MST tem médico, tem advogado, tem agrônomos, tem pedagogos, tem psicólogos, tem nutricionista, tem odontólogos, tem uma gama de profissionais que estudam, que se formam. Eu sou agrônoma de formação. E assim a gente vai nos diversos assentamentos, porque nós queremos ter tanto conhecimento como instrução, para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. Então aqui o movimento nós é somos um autossustentável, movimento 100% autossustentável. Somos um movimento que tem muitos que não tiveram acesso, não tiveram direito de estudar, mas esses tantos, eles são de uma solidariedade, eles são de uma paixão por uma vida melhor, que eles se colocam em marcha para construir escola para aqueles outros que estão estudando. Então, em uma devolutiva, nós temos nos debruçado muito para zerar o analfabetismo em nossos assentamentos e acampamentos, fazendo esse processo, a maioria das vezes de maneira voluntária, para que todo o nosso povo possa ler e aprender. Nesse 13, como nós estamos terminando, eu não posso não dizer nesse 13 de maio que se nós temos analfabetos, se nós fizermos um recorte, a maioria é preta. Porque a maioria é pobre e os pretos, nosso povo foi relegado a um lugar de pobreza, de marginalidade, desde quando instalou-se a Lei Áurea. Porque antes da Lei Áurea, fez-se a Lei de Terra. Antes da Lei Áurea, fez-se a Lei da Vadiagem, que era para proibir nós de irmos para a rua nos organizar. Estava determinado que os nossos corpos pretos tinham que ficar na senzala, tinha que ficar escondido, não podia se organizar, não podia lutar. Então, para nós aprender a ler e escrever hoje, quem está analfabeto, que também é gente preta, é construir dia a dia, como operário, a emancipação do nosso povo. Sim. Que é fantástico, Perfeito. né? Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta também. Como todo lugar tem, existem aquelas pessoas que se utilizam do movimento sem ser do movimento. Vocês têm algum tipo de proteção ou algum tipo de comunicação? Porque existem pessoas que utilizam o nome do movimento para de repente fazer um assentamento ou algo do tipo que não é de verdade. Existem, já aconteceu de pessoas utilizarem o nome do movimento para fazer algo que não é do movimento. Isso acontece? Então, isso não era uma coisa muito comum, sabe? Porque o Brasil tem diversos movimentos que lutam pela terra e não é proibido você organizar um movimento. Então, é normal quando as pessoas querem fazer um movimento de luta pela terra. Mas existem movimentos fora o MST? Fora do MST? Sim, existem vários. Existe porque o eu acho que as pessoas acham que é só o MST. Não, tem diversos movimentos de luta pela terra. O MST é o movimento, o maior, mas não o único. Nós temos diversos outros movimentos de luta pela terra no Brasil. E qualquer Vocês lutam grupo, juntos, não? Sim, nossa pauta é convergente. Muitas vezes a gente caminha na mesma direção. Muito embora cada organização tenha suas decisões, suas instâncias, seu jeito de funcionar, cada um. Só que todos nós estamos na caminhada de lutar pela reforma agrária. Então isso não é comum alguém se utilizar do nome do MST para fazer ocupações. Porque qualquer grupo que quiser pode se organizar e fazer um movimento e lutar. Eu vou te dizer, falando do meu olhar, para mim, eu pensei que só existisse o MST. Não. Eu não sabia que existiam outros grupos. Existem outros movimentos. Porque se a pessoa vê algum tipo de assentamento, automaticamente, na parte do marketing, vocês têm, basicamente, vocês são o número 1. Eles vão falar, olha ali o pessoal do MST. Por associação. Sempre, né? Por associação. Mas você já tirou mais uma dúvida. Existem outros movimentos? Existem. Pergunta foi não, se existiam e se usavam tá. o nome do MST para fazer, de repente, alguma coisa errada, alguma coisa que é fora do padrão do MST, e falar, a gente é do MST, mas não é.
Então, Porque vocês têm muita gente para tem muita organizar. gente. Então, eu também estou dizendo isso sobre as lutas, não era comum, mas eu acho que muitos devem ter acompanhado no último período um sujeito que se utilizou da bandeira do MST, de dizer que era do MST, para fazer propaganda do bolsonarismo, da extrema-direita e tal. Então, nós queremos dizer assim, existe quem são utilitaristas. Nós não identificamos em nenhum lugar aquela pessoa sendo do MST. Mas o MST, como eu já disse antes, é formado por diversas pessoas, como todos os setores da sociedade. Então, nesses diversos setores, nas igrejas, nas comunidades de terreiro, ou na cidade, ou entre os LGBTs, ou entre o povo preto, em cada segmento da sociedade, existem pessoas com diversas características. E o caráter de cada um é de cada um. Então, assim, tem pessoas que se utilizou dos nossos símbolos, mas que nós, inclusive, agradecemos muito, não teve nenhum crédito na sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira sabe que o MST existe, luta em defesa da reforma agrária, da democratização do acesso à terra, que o MST luta em defesa da natureza, em defesa de uma produção agrícola que seja possível conviver na natureza, sustentável, que o MST tem uma campanha de plantar 100 milhões de mudas de árvores em 10 anos, porque nós entendemos que o modelo de produção sustentável precisa pensar nos biomas continuarem vivos, existindo na sua grande Então não é só plantar, colher e vender. Não. Também tem a recuperação. Tem também a recuperação de solos, tem também a recuperação de biomas, de florestas, tem também a recuperação de nascentes. Esse é um compromisso que nós temos, que não é só conosco, é com o conjunto da sociedade. A sociedade sabe que o MST luta contra as violências, contra o racismo, contra a violência contra as mulheres, contra a violência LGBTfóbica. Então, todas as violências é a nossa luta. Então, não podia uma pessoa que genuinamente seja do MST fazer a defesa das pautas da extrema-direita. Exatamente. Então, a sociedade, quando viu, imediatamente também não entendeu que aquilo era uma pessoa legitimamente do nosso movimento. Então, a nossa prática também diz sobre o que nós somos, o que nós defendemos na sociedade. Nós não temos nenhuma vergonha de defender nenhuma das nossas pautas de luta em qualquer espaço com a sociedade brasileira. Nós não temos vergonha de conversar com nenhum e nenhuma de vocês. O nosso movimento, ele é dentro do marco democrático. Nós lutamos para fazer cumprir o artigo 184 da Constituição, que é terra que não é produtiva, que seja para a reforma agrária. Porque o nosso compromisso é produzir alimentos saudáveis para colocar na mesa de todo o povo brasileiro. Por isso, defender a reforma agrária deve ser uma tarefa do conjunto da sociedade brasileira, porque afinal não é possível um país desse tamanho nós ter tanta gente passando fome, nós termos tanta gente em insegurança alimentar. Nós nos colocamos à disposição para produzir alimentos. Nós entendemos que a paz no campo tem nome, é reforma agrária. Nós entendemos que para combater a fome, para combater as desigualdades, nós precisamos enfrentar de frente a questão da terra improdutiva. Nós precisamos enfrentar de frente o latifúndio que não produz, que gera. O latifúndio é produtor da fome e do trabalho análogo à escravidão. É isso que nós estamos vendo nos últimos períodos. Não é possível que o latifúndio diga que isso não é uma característica deles. Nós precisamos dizer sobre o agronegócio, porque não produz comida, produz commodity e é subsidiada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que Nós bota pagamos dinheiro para eles produzirem. Exatamente. Para depois dizer que sustenta o povo brasileiro. Nós precisamos que eles nos respeitem. Quem produz para alimentar o povo brasileiro é a agricultura familiar, é a reforma agrária, é o pequeno e a pequena. Respeitar que nós estamos numa construção para que a gente não perca os nossos biomas, para que a gente não perca as nossas nascentes. Então, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente está todos os dias, incansavelmente, dizendo o que é para nós reforma agrária popular.
Eu não sei nem mais o que dizer de tão lindo que foi isso, principalmente porque eu estou fazendo as perguntas de muitas pessoas. As pessoas acham que tem um lado e outro, mas eu discordo, porque tem um meio entre um lado e outro que precisam de muitas respostas e não sabem nem o que está acontecendo na briga desses dois polos, né? Perfeito. Muito boa a explicação. Olha, posso te dar um abraço? Claro. Olha, obrigado, viu, meu, pela tua atenção. Obrigada, Maravilhosa. Lil. Obrigada. Tenho palavras, foi Nossa, muito fantástico, orgulhosa esclarecedor. E tenho certeza que todo mundo do canal vai adorar. Todo mundo estava esperando muito por isso, né? Pessoas ajudaram a gente a estar aqui. Quero mandar um beijo no coração, como eu sempre falo para todos vocês. E vamos tentar passar isso aí ao vivo para todos vocês. Eu vou ver se eu faço uma edição ainda hoje. Vamos ver se amanhã já está no ar, né? Ou hoje mesmo. E quem quiser perguntar, pode perguntar lá no canal do Agora FSP, eu quero é ter o seu contato para te mandar pro WhatsApp às vezes. De vez em quando Entendeu? a gente vai te chamar De vez em Milton, quando a gente aqui. manda para você aí os questionamentos. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje, ó, tudo que eu queria perguntar, pelo menos, a Andréia também, a gente perguntou. Faltou alguma coisa, não, Andréia? extremamente satisfatório, eu sou muito grata. Gente, eu vou terminar isso aqui, que eu não posso deixar de falar. Eu quero terminar essa live em alto astral, por quê? Porque o cabelo dali é o cabelo mais lindo que eu já vi, tá bom? Então, um grande abraço, valeu. Vem cá, Andréia, vem cá. Aê! Tchau e obrigado a todos que ajudaram a gente a estar aqui hoje. Beijo no coração de todos.